Muito bom dia, meu pessoal do oitavo ano. Tudo bom? Começamos nossa segunda semana, hoje dia 9 de junho, só relembrando algumas coisas, tá? Primeira coisa, quem não me entregou o simulado de inglês, que são as duas últimas páginas do nosso livro 1, primeiro, assiste a aula do dia 2, tá certo? Assiste a aula do dia 2 de junho, que foi a segunda-feira passada. Presta atenção que eu estou explicando quesito por quesito, questão por questão, tá bom? Tem o valor de simulado. Então, façam com cuidado, façam com calma e com muita atenção. Esse simulado, quem ainda não me entregou, já tem um pessoal que me entregou, mas ainda tem gente que não me entregou. Quem não me entregou, eu estou aguardando até o meio-dia de hoje. Então, simulado de inglês, se você não me entregou, você tem até o meio-dia de hoje. E você pode até fazer o seguinte, ó, se você sabe que ainda não me entregou o simulado e já se passou uma semana, porque o simulado foi da terça passada, então nós tivemos aí uma semana, não é verdade? Junto com o final de semana. Então, se você tem a certeza que não me entregou, certo? Você deixa para assistir essa aula de inglês depois, de tarde, e faz o simulado. Simulado até o meio-dia de hoje eu recebo. Feito meu oitavo ano, se você não fez, se você não me enviou, tá? A hora é essa, a hora é agora. Espero até o meio-dia de hoje, tá bom? Se você não fez, interrompe essa aula, faz primeiro o simulado, tá? Depois você volta para essa aula de hoje. Mas o simulado é mais importante porque nós já tivemos uma semana. Não tem mais desculpa, tá bom? Então eu conto com vocês, certo? Para quem já fez, para quem já me entregou o simulado, vamos à nossa aula de hoje, tá? Hoje eu vou fazer uma mescla de literatura londrina, ou seja, literatura de Londres, com gramática e com vocabulário. Hoje nós vamos falar sobre William Shakespeare, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse cidadão, não é verdade? Uma historinha breve, 3 minutos e alguma coisa, claro, em inglês. Então, presta atenção que é muito fácil, tá bom? Principalmente vocês que estão aí em casa e tem vários componentes, né? E artifícios para ter essa tradução, mas está muito fácil. Dentro dessa historinha, nós teremos o exercício. O exercício eu vou disponibilizar para vocês em PDF. Eu só consigo ele em PDF, eu não consigo ele no Word. Tá bom? Então eu só consigo ele em PDF. Tá joia? Fez o exercício, tira a foto e manda para mim. Tá? Reforço que se você não fez ainda o simulado de inglês, não me venha com a desculpa, professor, eu fui fazer primeiro a tarefa e depois o simulado. Não, não é assim que o professor Del está falando. O professor Del está falando, primeiro faça o simulado, depois você faz o exercício. O simulado é mais importante, porque o simulado eu aguardo até hoje o meio-dia. Feito? Legal? Combinado? Todo mundo entendido? Isso. Então vamos à nossa aula de hoje. Tá bom? Um bom dia e uma boa aula para todo mundo. Então vamos lá. A nossa aula hoje de inglês, tá certo? Começa aqui no YouTube, tá? Esse é o endereço, esse daqui de cima, ó. Esse é o endereço do que nós vamos trabalhar hoje,
tá certo? Esse endereço aqui eu vou colocar também na descrição, porque se você não está assistindo a aula agora, porque está fazendo o simulado, depois fica mais fácil de você achar, tá bom? Já. Quando você abrir o YouTube, se você não fizer aqui pela aula, quando você abrir o YouTube, você clica aqui, ó, onde vai ter a legenda, tá? Por quê? Porque vai ser as legendas que vão ter aqui diretamente de inglês, tá bom? Historinha de 3 minutos e 7 segundos sobre William Shakespeare. Se você está no 8º ano e ainda não ouviu falar desse cidadão aqui, é bom dar uma olhada nas aulas de literatura geral, tá bom, gente? Não é só literatura brasileira, não. Aqui literatura de uma maneira geral, tá joia? Clica aqui no maior para ficar de tela inteira, tá? Começa. William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in England. His father John was a glove maker. His mother Mary was a farmer's daughter. He had 2 older sisters, 2 younger sisters, and 3 younger brothers. William probably studied Latin, Greek, and history, and left school when he was 14 or 15. 3 years later, he married Anne Hathaway. They had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590, he left Stratford and went to London, the capital city of England. London's first theatre opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor, and then started writing plays too. In 1593, the plague, a terrible disease, killed thousands of people, and theatres were closed. During this time, William started to write poems instead of plays. His short poems are called sonnets. Shakespeare helped build a new theatre called the Globe. It opened in 1599. It was round and had space for 3,000 people. At the Globe, some people stood in front of the stage and others had seats. The audience shouted, clapped, booed and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to make the plays more exciting, and they had a cannon to make big bangs. No women acted in Shakespeare's time. Men and boys played all the parts. Shakespeare wrote comedies with happy endings, like A Midsummer Night's Dream. He wrote tragedies, which had sad endings, like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and queens, like Henry V. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still use today. William became rich and famous. He had houses in London and in Stratford. He died when he was 52, on April the 23rd, 1616. His plays and poetry were very popular 400 years ago, and they are still popular today. People all over the world love his work because he wrote wonderful stories about very interesting people. Ok? Então, essa foi a história sobre William Shakespeare. Não esquece de botar aqui a legenda, ó, que vai aparecer aqui o que a mulher vai falar, né, sobre William Shakespeare, e fica bem mais fácil também de você saber a tradução, tá? Eu sei que vocês sabem muito mais daqui de internet do que eu, e sabe também que clicando aqui em outros botões também vão aparecer aqui a legenda em português, o que vai ficar mais fácil de entender a história. Mas o vocabulário que ele utiliza aqui, ele é muito fácil para que a gente entenda e saiba sobre o William Shakespeare, tá joia? Então vocês vão ver que tem muita coisa interessante que a gente tanto conhece do vocabulário de inglês,
tá? Afinal de contas, vocês já estão no 8º ano, tem muita coisa que vocês já sabem daqui, quanto da história, né? Do escritor, do poeta, do autor, enfim, do William Shakespeare. Volto a dizer, se a gente chegou até aqui e não conheceu William Shakespeare, alguma coisa está errada. Inclusive, ele falou de 2 peças bem famosas, né, que foram escritas pelo William Shakespeare, que na língua inglesa ele também criou, né, várias palavras que estão conosco até hoje, tá bom? Pode assistir essa historinha quantas vezes você quiser, certo? Eu vou abrir daqui a pouquinho o exercício que nós iremos fazer para responder sobre essa história, tá bom? Então vamos lá. Nós assistimos a história sobre William Shakespeare, tá bom? E aí o nosso exercício está aqui, ó. Lembrando que esse exercício eu também estou disponibilizando no grupo de estudo em formato PDF, tá? Eu só tenho ele em formato PDF, tá bom? Aqui é muito fácil. Primeira parte, vocabulário. What's the word? Ou seja, qual é a palavra? Vocabulário puro e simples. Por quê? Porque eu tenho as figuras, tá? E tenho que colocar o nome para saber o que é que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 pessoas, né? Eles estão vestidos igualzinho. Claro que é um menino e uma menina, mas também aparece às vezes tem casos, né, da mesma família. Eita, fulano nasceu junto com fulano. Eles são, como é essa palavra em inglês? Isso mesmo, gêmeos. Gêmeos. Como é que eu digo gêmeos em inglês? Vê qual é uma dessas palavras aqui que significa gêmeos. Gente, só pode ser as palavras que estão aqui. Não adianta você botar no Google Translator ou em alguma outra e botar uma palavra diferente aqui. Não, tem que ser uma das palavras que estão aqui, tá bom? Nesse daqui ele já botou Shakespeare, dizendo que é o próprio autor, tá bom? Legal? Aqui, ó, como é o nome do espaço que eu chamo, onde tem, enfim, as apresentações, tá bom? Como é que eu chamo em inglês as pessoas que tocam? Como é o nome em inglês? Vaiar. Eu estou vaiando aqui, ó. Vaiar. Como é que eu digo isso em inglês? Já aqui eu estou aplaudindo. Aqui eu estou aplaudindo. Tá? Aqui, ó, o lugar. Tá bem o nome aqui, ó, né? Agora aqui, as pessoas que fazem a peça. Como é que eu chamo isso em inglês? As pessoas que fazem uma peça. Esse material aqui, geralmente eu vou falar de uma peça que seja mais o quê? Igual aqui, ó, onde tem as 2 máscaras. Só que esse circulado é o que está triste, como é o nome em inglês. E aqui o circulado é o que está alegre, também como é o nome em inglês, tá? E aqui, essa paisagem aqui é de qual cidade? Mais fácil impossível. Até se você fizer por eliminação, fica bem mais fácil de você pegar cada um desse vocabulário. Não é verdade? Joia? Então, essa é a primeira parte que nós fizemos. Ok? Vamos para a segunda? A segunda é aqui, ó. Essa segunda parte você vai ter que fazer de acordo com o filme. Por quê? Porque ele está perguntando aqui, ó, qual é a ordem? Ou seja,
assista à história e coloque as frases em ordem. Todas essas frases aparecem no filminho que nós assistimos, todas essas aqui. Mas qual é a ordem que elas aparecem? Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases e ele disse o início. O início é esse daqui, ó. Esse apareceu primeiro. Mas depois dessa frase, qual é a que aparece segunda? Qual é o terceiro, quarto, quinto? E é só botar aqui. Veja que ele diz aqui, ó. Assista a história e coloque as frases em ordem. Não adianta fazer no chutômetro. No chutômetro não dá certo. Ok? Entendido o primeiro, vocabulário. Segundo, de compreensão, ou seja, qual é a ordem que aparece cada fala dessa na história. Feito, gente? Muito bem. Vamos em frente aqui, ó. Ainda sobre a história, ó, watch the story, assista a história. Ainda sobre a história, circule a resposta correta. Então, assista a história e circule a resposta correta. O que ele está dizendo aqui, ó, nesses daqui, desse lado de cá, tá, gente? Desse lado de cá, tem a ver com a história. Ele quer saber qual palavra dessas três que ele diz melhor completa a frase ou completa corretamente a frase. Por exemplo, na história, ele disse que two of William Shakespeare's children were twins. Twins. Isso ele falou na história. 2 dos filhos de William Shakespeare eram twins, gêmeos. Gêmeos. Ok? Então, o restante, letra B até a letra H aqui, você vai ter que circular, não adianta fazer aleatoriamente. Ah, eu vou chutar aqui. Não é assim que funciona, tá? Eu tenho que watch the story, certo? Circula a resposta correta e escreve aqui. Por favor, respostas de caneta, tá? Por que você tem que circular a resposta correta e escrever aqui? Porque esse quarto quesito aqui, ó, você só vai conseguir completar corretamente se você responder corretamente esse daqui. Por quê? Esse quarto quesito aqui, você vai ter que encontrar as palavras do exercício 1 no caça-palavras aqui, tá? Então, vê só, o exercício 1 é esse daqui, ó. Esse daqui, se você acertou, você tem tudo para acertar esse daqui. E as palavras que estão escondidas aqui são essas palavras daqui. Então, eles se juntam, eles se conectam, tá? Então, não adianta o chute, não adianta, eu vou tentar aqui para ver se dá certo e mandar de qualquer jeito. Não é assim que nós trabalhamos, nem com inglês, nem com espanhol. Todas as nossas atividades, além da presença, você sabe, que você que já estudou comigo, sabe que no cômputo geral também eu faço uma pontuação das atividades. Então, não adianta chutar, tem que acertar, tá certo? Muito fácil, certo? Assiste o vídeo, 3 minutinhos só, você pode assistir quantas vezes quiser e fazer esse exercício daqui, ok? Terminou, facinho desse jeito, tirou foto e me mandou. Lembrei, só façam, tá? Esse é o vídeo, deixa eu botar aqui, ó. Esse é o vídeo, ok? De William Shakespeare. Só façam, tá?
Se você já tiver me enviado o simulado de inglês. Se não, é como eu falei no início da aula. Primeiro faça o simulado, depois o exercício, tá? Não me venha depois com a desculpa de dizer, professor, não deu tempo de fazer o simulado porque eu estava fazendo exercício. Não aceito essa desculpa, tá? Volto a dizer, se você não fez o simulado, se você não me mandou o simulado, primeiro o simulado, depois o exercício. Se você já fez o simulado, se você já me mandou o simulado, basta fazer o exercício. Assiste a historinha, tá? Lembra de clicar aqui, ó, para botar a legenda, certo? Eu sei que aqui quando você vai já aparece, eu sei que aqui você vai nas configurações, então consegue a legenda aqui também de outra maneira, tá? Eu sei que vocês dominam aqui bem mais do que eu. Assistiu o filminho, vai lá no PDF, vou botar no grupo, certo? De estudo, respondeu, tira a foto, manda no privado do WhatsApp. Tá bom, meu oitavo ano? Conto com vocês, certo? E qualquer dúvida, tô aqui no grupo. Sem conversa, sem brincadeira, sem qualquer outro assunto que não seja a nossa aula, tá bom? Um bom dia para todo mundo e vamos em frente.